Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bacana, que privilégio poder estar aqui com vocês essa noite. Tentei vir umas 2 ou 3 vezes, não deu certo, mas hoje Deus me deu a graça de estar aqui. A gente, quando chegou aqui em Curitiba, na mudança do Espírito Santo para cá, na verdade isso já é um pré-requisito do Missionário da Mais, mas uma das coisas que a gente forçou muito, cada um dos obreiros, é procurar-se uma igreja aqui em Curitiba. Então a galera... Nós estamos com mais de 30 obreiros aqui, o pessoal saiu para o Curitiba procurando igrejas, e a gente está feliz porque essa aqui é uma das igrejas que alguns deles escolheram, e Deus tem falado ao coração deles aqui, eles se sentem bem, se sentem em casa. Então a gente agradece ao pastor reverendo, minha vez agora, velho. E a toda a igreja que tem acolhido essa galera aqui. Para a gente é um privilégio poder saber que tem mais uma igreja séria servindo no reino, e a nossa galera está junto, isso é muito bacana. A gente preza muito por isso, a gente não gosta de missionário desigrejado, né? Agência missionária não é igreja. Então o missionário precisa ter uma família, precisa estar junto com um corpo para crescer, para se fortalecer, para ser bênção, para sair daquele momento de agência missionária, para viver o corpo de Cristo aqui também. Lá nós insistimos nisso, para que sejamos uma família, mas o missionário precisa ter uma igreja, a igreja enviadora, e a igreja que o acolhe na cidade que a gente está. Então isso é muito bacana, eu agradeço vocês por isso, por receber essa galera, gente boa aí, que eu amo tanto. São lindos eles, né? Eu acho também. Gente, é muito bacana poder compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que ela desafia a gente todo dia. Se você ler o mesmo texto todo dia, você vai ser desafiado de forma diferente todo dia. Então isso é muito importante a gente lembrar que a palavra de Deus... ela é para confrontar o nosso caráter, a nossa história, a nossa mente, confrontar os nossos passos. E eu confesso a você que eu já falei sobre esse texto algumas vezes na minha vida. E esse texto de Atos, que fala sobre o avivamento da igreja, é um texto que mexe muito com o meu coração. Por quê? Avivamento é um termo que a gente escuta toda hora. É uma palavra que a gente escuta toda hora. E eu sei que você deve ter visto no Facebook, em redes sociais aí, quando começou essa movimentação do Brasil, de luta contra a corrupção, e essa coisa toda que a gente está enfrentando há tanto tempo, uma das coisas que a gente mais viu foi que a igreja precisava se levantar para que houvesse um avivamento nesse tempo, para que as coisas mudassem. Isso é verdade, a Bíblia diz isso, que a gente precisa de um avivamento espiritual forte. E aí, quando a gente pensa em avivamento, a gente é remetido ao texto de Atos. Atos capítulo 2, você lembra disso? Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Atos e deixar aberto, nós vamos ler alguns versículos dela. Mas em Atos capítulo 2, a gente lembra da passagem do momento do Pentecostes, a descida do Espírito, aquela manifestação do Espírito de Deus que desceu sobre aquele lugar, onde a igreja estava reunida, as pessoas esperavam algo acontecer, Jesus tinha acabado de subir aos céus, algo era esperado. E aí todo mundo lembra, e muitas pessoas e denominações e pastores gostam de lembrar do avivamento desse momento. E, de fato, é algo muito legal, é algo marcante, um avivamento especial que chacoalhou o povo. Só que não tem a ver com um avivamento cultico, não foi aquele momento de avivamento. Aquele avivamento que aconteceu em Atos, ele fez com que o evangelho se expandisse ao mundo e pelos séculos, até chegar ao dia de hoje. Você está aqui hoje porque algo aconteceu lá atrás, uma manifestação do Senhor aconteceu naquele lugar, e o evangelho se expandiu pelo mundo, e chegou até você. Isso é bacana de saber. Agora, avivamento para mim, e o que mais me confronta todos os dias, é porque por muitas vezes na minha vida eu pensei no avivamento numa forma cultica, espiritual. Aquele choro, aquele arrepio, aquele negócio que dá assim, que chacoalha a gente. A gente faz conferência de avivamento e sente, parece que aquele culto foi um negócio sobrenatural, parece que tinha anjo batendo cabeça ali nos vidros, o negócio estava muito fervoroso, assim, né? Sabe aquele chega-chora, assim, que você fica, né? Você sai flutuando. Mas o avivamento de Atos, ele não tinha a ver com isso. E isso é o que me confronta todos os dias. Qual é o tipo de avivamento que existe na minha vida? Porque o avivamento de Atos, ele produziu transformação social. O avivamento de Atos produziu uma transformação na sociedade. Se você continuar lendo, se você ler o capítulo 2 inteiro, eu não vou ler ele por causa do tempo, mas você vai ver que
nas conversões em massa, quando Pedro prega, isso é difícil de falar, velho. Quando Pedro prega. Deixa pra lá. Quando aquele cara pregou, o apóstolo lá, gente boa, você percebe que naquela pregação em massa, naquela conversão em massa, começou a haver uma transformação na mente, no coração, no caráter, na conduta das pessoas. Essa é a transformação, esse é o avivamento real, bíblico, e que Jesus espera da sua igreja. Lembra que o texto dizia que era a multidão dos que criam, dos que creram. Era o coração e a alma. Todos eles criam, tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, partilhavam pão de casa em casa. Era um troço que tinha mudado a história da cidade. Era algo que tinha chocado. Por quê? Porque não era uma conduta natural do ser humano. As pessoas até gostam de ser boas uns para os outros, até para aqueles que são mais próximos. Mas se você pegar uma multidão de 3.000 pessoas que se convertem em um culto, em uma palavra, você vai ver muita gente diferente, de personalidade diferente, de cultura diferente, de caráter diferente, de história familiar diferente, mas que agora a Bíblia diz que eram um. E esse o avivamento, a presença do Santo Espírito de Deus, trouxe uma transformação na comunidade. A Bíblia diz que quando as pessoas começavam a enxergar aquilo, elas se sentiam interessadas. O Evangelho não precisava ser pregado de uma forma cultica todos os dias, o avivamento não precisava acontecer e o Pentecoste não precisou acontecer todo dia. Mas a transformação e o avivamento aconteceu todo dia na vida das pessoas. E a Bíblia diz que dia após dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Oh, que massa isso! Você imagina isso? Que fenomenal! A gente começa a viver de forma diferente, a gente começa a viver o que Cristo ensina, a gente começa a viver o Evangelho na prática, na realidade. E as pessoas começam a olhar para isso e começam a falar, cara, eu queria ser assim. Esse negócio desse Evangelho aí, esse Cristo aí, essa transformação, esse cara não pode. Esse cara aqui era um jaguara, um pilantrão. Isso aí que você imaginou que ele era. E agora ele está aí no meio dos crentes. Está mudado, está repartindo o que ele tem. Olha só, bicho, as pessoas vendiam os seus bens para repartir. Vendiam as suas propriedades, chegava lá para os diáconos e para os presbíteros e para os apóstolos e para os reverendos e diziam assim, olha, toma aí, divide aí com quem precisa. Mano, isso é avivamento. As pessoas não consideravam suas mais nenhuma das coisas. Tudo era do povo, tudo era do corpo, tudo era da família. Posso ouvir um amém? Amém. Nossa, né? O pastor já disse que não gosta de ouvir amém, mas eu gosto de ouvir amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero dizer para você que esse momento foi fantástico, fenomenal. Olha o versículo 47 do capítulo 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja crescia. Então aconteceram transformações, curas, libertações, cura de caráter, cura de vaidades. As pessoas tinham perdido a sua vaidade, tinham perdido o interesse pessoal, as pessoas tinham perdido a sua ganância, as pessoas queriam repartir a vida. Isso era comunidade. Isso é o que a gente sonha com a igreja até os dias de hoje. Isso eu tenho certeza que cada pastor sonha para a sua igreja. Para que a igreja alcance pessoas pela sua vida, pela sua história, pela sua forma de compartilhar o Evangelho. Agora, aconteceu um avivamento ainda maior nesse momento aqui. Se você pular a sua Bíblia para o capítulo 8, eu queria convidar você a pular a sua Bíblia para o capítulo 8. O capítulo 7, ele conta a história e o momento em que Estevão é apedrejado. Primeiro mártir dessa época. Lembra disso? E aí o último versículo, para algumas Bíblias, no primeiro versículo do capítulo 8, diz, Saulo consentia na sua morte. Aconteceu um avivamento mais forte ainda na igreja de Cristo, naquela igreja primitiva, quando instalou-se a primeira perseguição religiosa declarada. Olha o que diz o capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Preciso te dizer que o maior avivamento aconteceu quando instalou-se a perseguição religiosa contra a igreja. E o maior desafio que eu tenho na minha vida é porque eu vivo num país extremamente livre. Você nunca vai ser perseguido porque você se diz cristão. Então esse desafio, essa esfera, esse momento, a gente não vai experimentar aqui no Brasil. Pelo menos eu acho. Quem sabe, né? Ia ser legal. Ou não. Depende de como a gente encara isso. Mas o que acontece naquele momento? A igreja se fortalecia. Pensa, raciocina comigo, a igreja crescia. A igreja estava com uma característica diferente. A igreja estava vivendo o cristianismo real e verdadeiro. As pessoas estavam sendo, de fato, pequenos cristos. Estavam compartilhando da vida, da fé, do amor. Viviam as suas vidas uns para os outros. E a igreja começava a crescer assustadoramente. Isso incomodou os religiosos da época. E Saulo, que depois se transformaria em Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, naquela época era perseguidor de cristãos. Perseguidor dos seguidores do caminho. Ele queria acabar com essa heresia que eles diziam que era a igreja de Cristo que estava sendo fundada, a igreja primitiva, começando naquela época. E aí, quando a perseguição começa, a gente começa a perceber alguns fatores que desafiam a minha vida e que oro e peço a Deus que desafie a sua também. O que a perseguição religiosa produziu na vida dessas pessoas? E o que ela deveria produzir na minha vida? A primeira coisa que eu aprendo, enxergo e vejo, e que me confronta todo dia, é que a perseguição religiosa, naquele contexto, com aquela igreja, produzia um avivamento contínuo. Não era um avivamento circunstancial. Era um avivamento que acontecia todos os dias. Aquele momento de êxtase, por quê? Quando tem a descida do Espírito, a igreja é transformada, a igreja começa a crescer assustadoramente, as pessoas começam a se sentir bem umas com as outras, a igreja é fortalecida, as pessoas começam a perceber esse crescimento, a igreja vai crescendo assustadoramente. Imagina só, numa pregação 3.000 e 5.000 e vem gente pra caramba, o negócio está enchendo, fervendo, está bombando a parada, e de repente chega alguém para ir contra aquilo. Era um momento crucial. E aí a gente ia separar homem de menino. A gente ia separar joio do trigo, ou o que você queira classificar. Mas naquele momento, era um momento crucial da separação de quem de fato estava de verdade, ou quem estava brincando de cristão. Mas produziu na vida desses caras avivamento contínuo. Olha o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O avivamento chegou de tal forma naquele lugar, de tal forma no coração daquelas pessoas, que a perseguição, a ameaça de morte, toda a turbulência que Saulo e sua turma causaram na igreja de Cristo naquele momento, não foram capazes de impedir a pregação da palavra. Não foram capazes de impedir que o evangelho continuasse prosseguindo. As pessoas começaram a enxergar aquilo como uma oportunidade para que a palavra fosse pregada. Eles tinham que correr, não podiam ficar mais em Jerusalém. Se eles ficassem ali, eles morriam. Então, nem todo mundo queria ser Estevão. Falei assim, não, eu vou ficar aqui, vou ser apedrejado, meu nome vai ser escrito aí como mais um mártir. Não, as pessoas queriam viver. Mas elas não queriam viver e fugir da sua responsabilidade. Elas não queriam viver e fugir daquilo que Deus tinha feito na vida deles através de Cristo. Eles queriam continuar pregando a palavra. Era um avivamento contínuo. E o que confronta a minha vida e a sua vida nessa noite é: o que para a sua vida cristã?
Às vezes a gente não precisa de uma perseguição. Às vezes você não precisa de uma arma na cabeça para dizer, olha, você nega Jesus ou você morre. Mas às vezes uma simples dificuldade financeira é capaz de parar o seu cristianismo. Às vezes o frio é capaz de parar o cristianismo. Difícil levantar cedo para vir na igreja, né, irmão? Difícil levantar cedo no sábado, num dia de folga, para a gente fazer um evangelismo de rua. Tem vários fatores pequenos que começam a impedir o nosso crescimento e o nosso avanço. E esses caras estavam sendo ameaçados de morte. Estavam sendo ameaçados de perder a sua família, a sua casa, a sua vida, a sua estrutura. E a Bíblia diz que entre mentes, eles iam fugindo e continuavam pregando a palavra. Nada era capaz de impedir esses caras. Filipe, olha o versículo 5. Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe era um diácono. Seu amigo de ministério na igreja tinha acabado de ser apedrejado. E esse cara foi um homem que levantou-se diante da perseguição e disse, eu não vou parar. Levantou-se diante da dificuldade e disse, o avivamento que aconteceu na minha vida não foi só naquele dia de Pentecostes. Acontece todo dia. Está acontecendo agora, mesmo com medo. Mesmo sem saber do futuro. Mesmo com incertezas do que vem. Mas eu continuo firme na fé em Cristo Jesus. O evangelho continuou prosperando e crescendo. Porque homens como Filipe não olharam para a circunstância. Sabe que esses caras, se eles tivessem feito o seguinte, olha, estão perseguindo aqui. O bicho está pegando aqui para o nosso lado. Então eu vou me esconder um tempo. Eu vou fugir para uma cidade vizinha, vou dar uma escondida aqui e vou estudar uma estratégia. Vou fazer uma estratégia aqui, legal. Vou proteger os meus queridos, vou proteger as pessoas que eu amo. Vou montar uma estratégia de começar de novo o evangelho devagarzinho, meio agente assim, pregando o evangelho esquisitinho, sem falar muito de nada, sem usar muitas palavras, sem usar nenhuma característica de cristão, nenhuma. Eu vou ser um agente aqui no meio, para não incomodar muito, e eu começo devagarzinho, porque eu não quero perder minha vida. Ele podia ter dito o seguinte, Deus, olha, o Senhor fez o que fez por mim, eu sou muito grato, mas eu estou lutando pela minha vida. Filipe disse o seguinte, com a sua vida, não importa o que aconteça, o evangelho vai estar sempre presente na minha vida e nos meus lábios. A pergunta que eu lhe faço nessa noite, o evangelho é presente nos seus lábios? O evangelho é presente na sua vida? Aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Jesus transformou em você, para em qualquer dificuldade ou continua seguindo adiante todos os dias? Conta a história de um casal que era um casal com 2 filhos. Estavam num país de extrema perseguição religiosa e tinham sido capturados. E aí eles foram por vários dias, tentaram forçá-los a negar Cristo. E eles disseram que não iam negar Cristo, que estariam firmes na fé, que o evangelho estaria nos lábios deles, independente da circunstância. E um dia, dentro das atrocidades daquela religião absurda, cega, decidiram enterrar aquela família viva. Fizeram um grande buraco, colocaram as 4 pessoas ali dentro e começaram a jogar terra com eles vivos. E o pai, com toda essa, talvez, instabilidade emocional do momento, começa a fraquejar um pouco, porque começa a ver os seus filhos chorando, começa a ver os seus filhos preocupados, porque a criança ela não tem, talvez, a mesma percepção de fé, ou a mesma, enfim, criança. E quando as pás de terra caíam sobre aquela família, quando a mãe percebe que o pai começa a querer esmorecer, e um filho levanta e fala assim, mãe, eles vão nos enterrar vivos, nós precisamos sair daqui, nós vamos morrer. A mãe, com um sorriso nos lábios, diz para ele assim, filho, fique tranquilo, ainda hoje nós vamos jantar com Jesus. Eu não estou olhando para a circunstância, eu não estou olhando para o problema, eu não estou olhando para a dificuldade, eu estou olhando para Cristo. O evangelho não pode parar. Agora, o que mais me envergonha é que as minhas dificuldades são tão pequenas perto dessas realidades, perto desse contexto, perto do que esses caras viveram. As minhas crises são tão ínfimas,
são até vergonhosas de ser compartilhadas. Uma dor de cabeça. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei. O culto lá é barulhento demais. Não, está muito frio. Não, eu tenho que me preparar para a escola, eu tenho que estudar, A gente inventa uma série de fatores para não permitir que o Evangelho continue fluindo na nossa vida e por meio da nossa vida. O Evangelho não pode parar. Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida e para que você continue transformando outras. Não pode parar, meu. Não pode parar. Outra característica que eu vi em Filipe, e sabe que meu filho chama Filipe por causa desse cara. Sou apaixonado por esse cara aqui. Lá no céu, o primeiro que eu vou procurar é o caboclo. Vem cá. Deixa eu te apresentar meu filho aqui. Ó. Filipe. Meu filho não deve achar... Pai, eu não quero conhecer a história de Filipe. Uma coisa que eu vejo na característica forte no caráter desse homem é a abnegação. Vamos continuar lendo o texto. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha o que acontece. Filipe sai daquela perseguição louca, sai daquele contexto pesado, chega numa cidade e começa a ser um referencial de Cristo ali. As pessoas começam a reconhecer Jesus por meio dele. Bicho, os demônios saíam correndo, gritando em alta voz, corre aí que chegou um crente de verdade. Corre que o bicho vai pegar agora, vaza. Os demônios estremeciam, ficaram doidos, por quê? Porque chegou alguém ali que estava representando o reino de Deus. O reino de Deus se estabelecia naquele lugar através da vida de um homem. Imagina só, o que era para Filipe sair daquele contexto de morte e chegar a invadir uma cidade trazendo vida. Sair da perseguição, do problema, do medo, do terror, do pavor. Você não sabe o que é. E eu também não sei. Mas a gente, como tem contato com isso sempre, a gente ouve histórias de pessoas do terror que é alguém ser perseguido por causa da sua fé. A gente atende um casal no nosso projeto de refugiados que já está aqui em Campo Mourão, no Paraná, já há mais de quase 2 anos. Eles foram sequestrados pelo Estado Islâmico, junto com um grupo de cristãos, e levados para um alto de uma montanha. Ficaram ali por dias, sem comer, sem beber, naquela incerteza, não sabia o que ia acontecer. E todos os dias, e com alguns deles eles queriam resgate, porque muitas vezes eles fazem isso. Sequestram para juntar um montante de dinheiro. E eles queriam resgate daquele grupo que estava ali, e cada dia que não vinha resgate, cada dia que não tinha dinheiro, eles matavam degolavam, enfim, atrocidades que não preciso entrar em detalhes, e na frente daquele grupo. Então, esse casal viu amigos de fé, da igreja, amigos de infância, sendo mortos na frente deles. Eles davam pedaços do corpo para cachorros comer. O negócio é um terror. Para você ter uma ideia, eles fugiram, conseguiram fugir numa noite que o guarda deu um mole lá, eles vazaram embora, caminharam quase 48 horas para chegar num local seguro e conseguiram juntar um pouquinho de traia lá e vieram embora para o Brasil. Nós os acolhemos, eles já estão estabelecidos aqui no Paraná, estão com a parceria de uma igreja, estão trabalhando, falam português, nasceu a filha deles, eles recuperaram a dignidade e Deus proporcionou um novo começo aqui na nossa nação. Mas até hoje, meu irmão, essa menina não pode escutar um pincher latindo perto dela. Quando ela escuta um latido de um cão, a mente dela vai direto para aquela cena onde ela via braços dos amigos e parentes sendo jogados para animais. Terror. Você não consegue ter ideia do que é terror numa perseguição. A gente nunca vai ter essa ideia. E esse cara sai desse contexto, desse terror. Lembra que o texto está dizendo que Saulo pegava os caras, jogava na prisão, torturava, matava. Era mais ou menos isso. Não tem a informação em tempo real que você tem hoje, que sai lá uma foto na BBC e você já sabe o que está acontecendo. Lá não tem como detalhar, mas era coisa feia. Era muito tenso, era muito pesada a perseguição. E o cara sai desse contexto feliz da vida e chega no lugar e é revolucionário ali com o evangelho. Pô, imagina só o coração desse cara. Fala, encontrei meu lugar. Estou bem. Deus me tirou daquele lugar, me trouxe, me deu um novo ar. Né? Entrei na terra prometida. Saí do meu deserto. A gente tem uns jargão assim, né? Uns jargão meio bíblico, gospel, que a gente quer botar.
entrei na minha terra prometida. Ó, varão de guerra. Né? A gente inventa uns negócios assim para tentar afirmar a nossa parada. E esse cara entrou nesse lugar e estava firme ali, sendo luz. Mas aí o que diz o versículo 26, aí, no mesmo capítulo? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Para aí, deixa o dedo aí em cima do versículo. Recapitula comigo. O cara saiu do terror, venceu o medo, viu Deus usando a vida dele naquele lugar. Ele chega numa cidade e a Bíblia diz que houve grande alegria, não por ele, mas pela presença e atuação de Deus na vida dele. E aí um anjo, quando tudo está certo, tudo está bonito, a igreja está formada, tudo bonitinho, boa decoração, pisos, cortinas, decoração bonita lá no fundo, tudo pronto. Aí Deus diz assim para ele, fala para o anjo trocar ideia com ele, diz assim: bicho, sai daí, eu vou te mandar para o deserto. Pô, Deus, corre. Aí não, né? Eu acabei de sair do deserto, entrei na terra prometida, você vai me tirar e mandar para o deserto de novo? O anjo vai dar um recado para ele dizendo assim: o que você tinha que fazer aqui, acabou. Eu usei a referência aqui só para tirar uma onda, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá, pastor? Viu? Beleza? Tranquilo? Aleluia. Não vamos ficar aqui, faixa de gás é uma boa. Ela não precisa de cortina, te garanto. O anjo diz para ele assim: cara, eu tenho um recado de Deus para você, o teu tempo aqui acabou. O que você precisava fazer aqui, acabou. Toda a fama, tudo o que você conquistou, o que você viu acontecendo, os demônios que saíram correndo porque você chegou, a igreja que aclamou você, as pessoas que tinham grande alegria em ver você, encontravam Filipe na rua e falavam assim: rapaz, esse é o cara, esse é o pastor, esse é o homem de Deus, esse é o servo, pá. Acabou. Abre mão disso aí agora e vai para onde eu vou te mandar. Chega. O verdadeiro avivamento, ele produz abnegação. O verdadeiro avivamento, ele faz você perder o interesse em você e se interessar pelas coisas que Deus fala. O verdadeiro avivamento, o avivamento contínuo, aquilo que acontece todo dia, foi provado na vida de Filipe, diante da perseguição que ele sofria, que não importavam as circunstâncias, o que Deus falava era mais importante. Não era o que ele tinha conquistado, não era a sua história, não era o seu nome, não era a glória que ele tinha vivido, mas o que importava era a voz do Senhor. Aí, Filipe, amassa esse lugar aí, mas sai daí que eu vou te mandar para o deserto agora. Sabe qual que é o mais interessante? Que o texto termina assim com uma frase linda. Olha como termina o seu texto aí. Tem uma caneta aí, irmão? Risca esse texto aí. Risca o seu texto, porque aí quem senta do teu lado depois acha que você é mais crente, porque você está marcando e tal, assim. O cara risca, pô, esse cara lê a Bíblia e tal. Agora, se você não quiser riscar nada do texto, só risca essa última frase. E ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Não há questionamento, brother. Não há pergunta. Não há choro. Não há mimimi. Não há reclamação. Não há xaropice de muito crente que tem por aí hoje em dia. Deus falou, está falado, compadre. Acabou. Se Deus manda, é porque Ele tem um plano melhor do que você tem nessa sua cabecinha. Então obedece que é melhor. Filipe sabia disso. Está aqui, ó. Eis-me aqui. Eu vou levantar e vou. Pô, mas para o deserto? Vou. Mas e a cidade toda aí? Eu vou. O avivamento contínuo, a busca diária por Deus, o interesse na vida com Deus todos os dias, vai trazer em você uma abnegação. A sua faculdade não vai ser mais importante do que as coisas de Deus. O seu salário, o emprego que você almeja não vai ser mais importante do que aquilo que Deus sonha para você. O seu cargo, o seu namoro, o seu carro, o seu celular, a sua rede social, ou maldição de rede social. Isso é coisa do diabo, hein? Não, é de Deus, mas é do diabo. Você que escolhe. Mas tem muita coisa pequena, ralé, que não tem valor.
Coisinha desse tamanho aqui, ó, que está tomando o lugar de Deus na vida de muito crente por aí. Deus fez uma obra na sua vida. Mandou Jesus na cruz para te transformar, para te dar vida, para que você exale vida para outros. E você está parando em coisa pequena. Você está parando em vaidade. Você está parando naquilo que te interessa. Filipe podia ter muitas desculpas para mais uma vez dizer, Senhor, não, eu estou aqui, eu estou fazendo a obra. Deus está me chamando. Eu estou fazendo a obra. A gente canta assim, Senhor, eu estou aqui, ó, eis-me aqui, estou disposto ao Senhor. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Isso é bonito. A gente canta umas poesias bonitas demais, bicho. É bonita essa poesia. Só que de vez em quando eu tenho vontade de meter a mão no cara que fez essa música. Porque é tenso. Senhor, eis-me aqui como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Rapaz, isso é uma mentira jaguara na nossa vida. Esses caras tinham todas as possibilidades do mundo para ter desculpas plausíveis. Falei bonito agora. Desculpas concretas. Diz assim, não, eu estou de fato sendo perseguido, eu preciso fugir um pouco. Eu estou de fato, não, Deus me mandou para o deserto, espera que eu vou orar para ver se é isso mesmo, porque às vezes esse anjo é do diabo. Né? O diabo mandou um anjo aqui para mandar eu sair da igreja, estava tudo bem lá. Esses caras não tinham nada a perder. Nada a perder, porque nada era mais interessante, mais importante e mais lindo do que ouvir a voz de Deus. O avivamento trouxe abnegação. A gente atendeu um jovem em 2013, um menino de 16 anos. Tem alguém com 16 anos aqui? Não, né? Tudo velho igual eu. Você lembra dos seus 16 anos? Eu lembro. Eu lembro dos meus 16 anos. Estava na igreja, tocava violão, ia para os acampamentos para tocar para o Senhor. Era massa. Já falei para meu filho, vou te ensinar a tocar violão. Deus vai te usar na vida de uma varoa. Amém, irmã? Amém? Aleluia. Recebe, Fran? Recebe a unção aí? Aleluia. 16 anos, cara, eu trabalhava de office boy. Ia para a igreja, tinha todo esse esquema aí que eu te falei, aquela coisa toda. E aí, em 2013, eu fui confrontado com a história desse menino, que se converteu ao evangelho num país radicalmente muçulmano. Onde você se converteu ao evangelho naquele país, você tem algumas alternativas muito pesadas. Ou é cadeia, ou é morte. E esse menino se converteu ao evangelho, e não se aguentou, chegou na escola e contou para o seu melhor amigo. Expôs o plano de salvação para o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo se converteu. Só que esse segundo jovem chegou em casa e contou para a mãe. E a mãe e o pai os levaram à autoridade religiosa do local. E esse menino foi executado, o segundo jovem. Era um aviso para esse primeiro de que era assim que funcionava. Alguém se converte ali e sai da religião mãe, não tem muita opção. Mas eles pegaram esse primeiro menino de 16 anos e disseram para ele assim, olha, nós vamos te colocar na cadeia e vamos torturar você para que você mude de ideia. E prenderam um menino de 16 anos na cadeia. E por quase 9 meses esse menino foi torturado todos os dias. Mas não uma torturinha assim, cara, de jogar um copinho de água fria na cara do menino de manhã, não. Eram agulhas embaixo da unha, eram choques elétricos, surras com muita crueldade e coisas aqui que eu não preciso ficar dizendo, que senão meus filhos não vão dormir à noite. Né? 9 meses, todos os dias, um menino de 16 anos. Eu fiquei confrontado na hora que eu fiquei sabendo dessa história. Falei, meu Deus, eu com 16 anos. Só queria ir para o culto da fogueira para ficar perto das menininhas. Você ri, bicho, mas é uma desgraça. 16 anos de idade, um moleque sendo confrontado todo dia, sendo torturado por causa da fé dele, brother. Agora, você sabe o que eles conseguiram em 9 meses com esse menino na cadeia? Eles conseguiram mais 120 convertidos ali dentro. Ele continuou pregando o evangelho. Não interessava a ele brigar pela própria vida. Ele não estava mais nem aí com a sua própria segurança, ou com a dor embaixo das unhas, ou com o corpo esfolado, com o corpo talvez doído, esmiuçado, esmagado.
Ele não estava nem aí com ele, era abnegação, ele não tem mais vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade do Senhor. E eu vou, não importa o que aconteça, brother. Por um milagre esse menino foi solto. Mas ele deixou 920 convertidos naquela cadeia. Imagina só o que aconteceu depois disso, esses 120. O evangelho foi se alastrando. E a palavra continuou sendo pregada por causa de a postura de um jovem de 16 anos que disse não à sua vontade própria. Nada vai me atrapalhar. Eu não tenho nada mais importante. Eu não estou aqui dizendo que a sua faculdade não é importante, que o teu trabalho... Não estou dizendo nada disso. Não venha com heresia. É importante. O seu trabalho é importante. Você precisa estudar. Você não pode ser um crente hoje. Por que só vem Jaguara na minha cabeça hoje? Você não pode ser um crente Jaguara, que fala que vai viver pela fé e agora bota a Bíblia embaixo do braço e fala, eu vou sair pregando. Não, cara. Você tem que estudar, você tem que ser luz lá na faculdade, você tem que se formar, ter uma boa formação, você tem que constituir família, você tem que atender a voz de Deus para aquilo que Ele está te chamando vocacionalmente. Agora, nada disso é mais importante do que Ele, o Criador de todas as coisas. Essa é a questão. E por último, que eu preciso correr aqui. Eu quero terminar esse texto. Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe. Risca aí o versículo 30, só o correndo Filipe. Cara, Deus tirou o cara do glamour, de uma cidade inteira, que estava chamando o cara de grande homem de Deus. Tirou o cara do holofote, mandou o cara para o deserto, por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Isso para mim é evidência do espírito de servo que o próprio Jesus veio ensinar na terra. Jesus morreria na cruz se só existisse você. Está entendendo essa lógica? Se só existisse eu aqui nessa terra, Ele tinha vindo para a cruz para o meu lugar. É a reprodução do que próprio Cristo ensinou aos seus discípulos. Não importa o que aconteça, se Deus está me mandando lá por causa de uma pessoa, eu vou. Agora, a gente está acostumado com grandes números, grandes multidões. A gente vê igrejas brigando por crentes aí, debates em microfone, em mídia, em internet, em televisão. As pessoas... Agora, nós temos, por exemplo, alguns trabalhos. A Mais realiza alguns trabalhos no sertão do Brasil. Eu tive o privilégio de poder pisar naquele lugar. E onde missionários chegam naquele lugar, você não tem ideia da pobreza, da falta de recurso, do distanciamento, você não tem ideia do descaso do governo e de tantas outras pessoas e poderes públicos da igreja. E quando o missionário pisa o pé na casa daquela pessoa, para tomar um cafezinho da tarde com ele, aquele cafezinho ralo, parece uma aguinha, porque ele tem um pó que tem que durar 1 ano. O sorriso no rosto daquela pessoa, daquela família, é a evidência de que Cristo ama a todos. E não importa onde eles estejam, não importa a sua característica, onde estão, quem são, para onde vão. Se estão aqui no centro de Curitiba, se estão nos guetos de Curitiba, se estão no meio das comunidades, se estão no sertão, se estão em países ainda não alcançados, não importa, importa que se Deus me chama, seja por uma pessoa, o meu espírito de servo precisa falar mais alto. Tem pessoas que se movem por causa de eventos, tem pessoas que se movem por causa de outros amigos, tem pessoas que vão nas coisas e entram nos esquemas da igreja, nos trabalhos da igreja, só porque tem uma galera envolvida. Deus está te querendo usar para falar com o porteiro do prédio. Uma pessoa. Tem gente que chega até nós lá e fala assim, eu quero ser missionário na África. Deus está me chamando para transtornar aquela nação. Usa até o texto de Atos, né? Vai chegar lá aqueles que transtornaram o mundo. Aí você vai ver, o cara não lava nem a louça na casa dele.
nunca arrumou a cama. Ele quer transtornar o mundo. Vai transtornar o pé na venta, assim, ó. Pá. Isso vai transtornar ele uns 2 dias. Irmão, Deus te colocou nesse prédio que você mora por causa daquele zelador. Deus te colocou pegar ônibus naquele ponto com aquela pessoa que está todo dia no mesmo horário com você, para que você seja a luz na vida dela. Deus te colocou nessa família que você nasceu, não foi por acaso, não foi um acidente. Escorregou, caiu ali. Não, bicho. Você está ali por causa daquela sua tia, que você nem gosta tanto dela. Aliás, talvez muita gente não goste dela. Mas Jesus ama aquela sua tia. E aí? Qual é a tua? Se Jesus amou o mundo de tal maneira, você vai amar metade do mundo? Que miguelagem é essa? Jesus te chamou. E se você passar por essa vida só por causa de uma pessoa, meu irmão, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu trabalhei no Grupo M, um grupo que está aqui em Curitiba. E eu viajei o Brasil inteiro, vários lugares fazendo um trabalho de evangelização. Oi? Não dançava não tenho esse dom. Graças a Deus. Só um funk de vez em quando a gente arrisca. Cara, eu perdi o que eu estava falando. Pensei no funk. Eu viajei o Brasil inteiro. Aí, dançando funk. Aí, rapaz, uns 3, 4 anos, eu já tinha saído do grupo, estava em Cascavel, pastoreando lá. E aí um cara me encontrou e olhou no meu olho e falou assim, você me conhece? Eu falei assim, não. Não te conheço, desculpa, mas não te conheço. Eu sou salvo por Cristo Jesus, por causa da sua vida. É? Aí crente, bem safado que eu sou, já pensei no galardão. Falou, mais um pro galardão, glória a Deus. A gente é pica-fumo, né? Aí o cara começou a contar a história da vida dele. De como Deus o havia levado no local onde a gente fez o trabalho evangelístico, e como a gente tinha ministrado, e o que Deus tinha feito na vida dele, e como a gente tinha conversado naquele dia. Eu não lembrava do cara. Deus transformou a minha vida. Hoje eu sou um homem salvo, pregador da palavra, eu tenho família, e eu estou aqui, e Jesus usou a sua vida para me salvar. Rapaz, se eu pudesse fulminar ali, puf, era bom. Já tinha valido a pena a vida, por causa de um cara. Mauro, o nome dele. Quantas pessoas cruzam o seu caminho todos os dias? Para quantas pessoas você já exalou a vida de Cristo que tem em você? Aí, faz uma pergunta para você, só para a gente encerrar, falar sobre avivamento aqui, só para a gente encerrar. Faz uma pergunta para você. Quantas pessoas você levou a Cristo com a sua vida no último ano?